2025 bate a porta. O que você vai fazer para o próximo ano? Como você vai gerir a sua empresa? O que esperar da economia? Que rumo o país está tomando? Vamos entender todos esses pontos juntos para que você possa tomar a melhor decisão na sua vida e no seu negócio? Eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando. Para a gente começar, vamos fazer primeiro uma pequena retrospectiva para a gente entender o caminho de onde a gente veio, até onde a gente está nesse momento e o que vai acontecer doravante. É importante para que você tenha a completa ciência de todo o trajeto e possa tomar a sua decisão. O governo assumiu em 2023, prometendo várias medidas na área econômica, informando que o governo anterior tinha deixado uma herança maldita e que ele precisaria ajustar a economia como um todo e, acima de tudo, batia bumbo dizendo que as contas fiscais estavam negativas e os juros da economia muito altos. E o que o governo fez? Reforma tributária. Foi o primeiro ponto em que o governo começou a informar que melhoraria a economia. Apresentou uma reforma tributária, trocando vários impostos por um só, a implantação do IVA, durante um prazo de 10 anos, foi muito debatido e no final foi aprovado. Eu, modéstia à parte, li todo o projeto de lei e acredito que isso não vai dar certo, muito pelo contrário. Vão criar vários problemas ao longo desses 15 anos e, com certeza, haverá crise. E toda vez que há crise, o que o governo quer? Aumentar imposto. Então, como que ele vai fazer? Acredito eu, que como ele vai ter que cortar impostos ao longo dos anos, o que vai ocorrer? Quando acontecer uma crise, ele vai dizer, não, vou manter esse imposto aqui mais alguns anos por causa da crise. E aí, imposto no Brasil que é provisório, a gente sabe o que acontece. Ele nunca termina porque o governo está cada vez com mais ânsia de arrecadação. Um outro ponto em 2023 que o governo colocou foi incentivo à inovação. O governo fez vários programas para incentivar a melhoria da tecnologia, a melhoria da eficiência, a melhoria da produtividade. Realmente, foi um programa muito bom na ideia. Porém, na prática, ele não saiu do papel. Há tanta restrição para que o pequeno empresário, o médio empresário consiga acesso a esse programa, consiga acesso a esse crédito, que praticamente se tornou impossível, principalmente o motor da economia, que é 70% da economia, que é o pequeno negócio. Ninguém teve acesso a isso. Então o que adianta você lançar um programa desse em que você acaba beneficiando quem? Só as grandes empresas. As grandes empresas precisam de dinheiro para melhorar a sua tecnologia? Não, elas já têm lucro suficiente, elas já têm caixa suficiente, elas têm fluxo de investimento, elas podem inclusive pegar dinheiro, captar dinheiro no exterior, enquanto nós, pequenos empresários, ficamos aonde? Tentando ali com o pires na mão conseguir alguma coisa com juros altos que está. Então, na realidade, foi uma boa ideia, porém, na prática, não funcionou. O terceiro ponto, que o governo bateu muito bumbo, foi a política de juros. Desde o início, o governo atual começou a reclamar com o Campos Neto, presidente do Banco Central, que as taxas de juros estavam muito altas e que isso atrapalhava o governo. Realmente, se você for considerar que taxas de juros é um custo adicional ao governo, realmente atrapalha o governo. Porém, é o único mecanismo que o Banco Central tem para regular a economia e regular a inflação. Se o governo gasta muito, os juros sobem. E como o governo estava começando, estava querendo dizer que não havia aquela necessidade porque ele controlaria as despesas. Porém, o que nós vimos não foi isso. Um quarto ponto foi investimento em infraestrutura, reativação do PAC. Aquele PAC que era da Dilma, Programa de Aceleração do Crescimento, que cá para nós, né? Esse nome não cai bem. É muito melhor colocar Plano de Aceleração de Corrupção, porque o PAC 3 da Dilma, como o 2, foi nada mais, nada menos do que distribuir dinheiro para os amigos. Obra mesmo, ninguém viu, ficou lá tudo inacabado. E o governo voltou o quê? Requentando esse assunto. Isso trouxe uma grande desconfiança. Tanto que desde a sua implantação no PAC, nada funcionou. O governo agora está fazendo o quê? Querendo pegar dinheiro do fundo de pensão para que se invista nos programas de aceleração do crescimento. E o que está ocorrendo? Ninguém está querendo. O quinto ponto foi programas sociais. O que o governo fez? Reavivou o Bolsa Família.
na informação dele. Mas sabemos que o Bolsa Família apenas mudou de nome no governo anterior e voltou agora no governo Lula a se chamar Bolsa Família. Então, na realidade, não foi incentivo nenhum, foi até uma briga para que se mantivesse o mesmo valor do governo anterior, o que eu acho positivo. Eu não discordo sobre esses programas sociais, muito pelo contrário, ele injeta dinheiro na veia de quem precisa. E ninguém melhor do que a população saber aonde vai gastar o seu dinheiro. Então, eu acho que o melhor programa social é o dinheiro na conta de quem precisa, porque cada um sabe da sua necessidade. Em 2023 ainda, o que o governo enfrentou? Primeiro ponto, uma alta da inflação. A gente vinha de uma questão de uma pandemia, a inflação subiu muito, desgovernou todas as cadeias de produção e a inflação começou a aumentar. Não só por esse fato, mas principalmente porque o governo emitiu muito dinheiro. Vocês lembram na pandemia o que aconteceu? O governo dando dinheiro para todo mundo e não arrecadando porque não tinha atividade econômica. O que ocorreu com isso? Uma impressão de dinheiro muito grande. Isso gerou inflação. E o atual governo, em 2023, deveria ter feito o quê? Controlado as contas. E para isso ele falou o quê? Vamos fazer uma nova legislação fiscal. E fez o arcabouço fiscal, que inicialmente era o grande salvador da pátria, ia resolver o problema fiscal no Brasil. Porém, hoje a gente sabe que não foi bem o que aconteceu. Outro ponto que o governo estava enfrentando em 2023 é a dívida pública, que vinha num patamar mal ou bem equacionado, porém, a partir de 2023 a dívida pública começou a crescer e vem crescendo até hoje. Isso é um mau sinal. Isso mostra que o governo está fazendo o quê? Gastando mais do que arrecada. Isso é complicado. O que o governo então fez em 2023? Que virou até meme, que foi o taxade, começou a criar imposto, aumentar tarifa, aumentar tudo que ele podia na arrecadação. Porém, não fez corte de gasto. O que aconteceu? Houve aumento de arrecadação? Sim. Aconteceram arrecadações recordes? Sim, porque se criaram vários impostos. Porém, o que é o imposto? Você tira o dinheiro do bolso do cidadão. E você tirando o dinheiro do bolso do cidadão, ele piora a economia, porque ele não tem dinheiro para consumir. Se ele não tem dinheiro para consumir, o pequeno negócio, que movimenta mais de 70% da economia, não floresce. E aí começa a ter uns problemas na economia. Como é que o governo resolveu isso tendo crescimento do PIB? Aumentou o PIB através de gasto público, o que não é uma coisa salutar. Inclusive eu fiz um vídeo a respeito mostrando como é que é a composição do PIB e o aumento do PIB pelo gasto do governo é o pior aumento de PIB que possa ocorrer. Com a consequência disso tudo, em 2023, o que aconteceu com a nossa moeda? Começou a perder valor. O dólar começou a subir vagarosamente, conforme foi se vendo que o arcabouço fiscal não funcionava, que o controle fiscal não tinha, que mesmo com a arrecadação aumentando, os gastos ainda eram maiores ainda, o dólar foi ganhando força, e não obstante aos problemas que existiam nos Estados Unidos com a economia. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso, mostrando como a dívida americana está praticamente insustentável. Eu não sei agora, com o Donald Trump entrando, como é que ele vai resolver isso. Porém, na época dele, os Estados Unidos estavam um pouco melhor do que foi a era Biden. Mas não é o nosso foco aqui. Vamos continuar. Em 2024, o que nós tivemos na parte econômica do governo? A continuação daquilo que ocorreu em 2023, aumento de impostos. Então, o taxade virou meme, né? Continuou exercendo a força do imposto, acreditando que com isso ele arrecadaria mais e a ânsia do governo de gastar mais não aumentaria. Ora, cá para nós, o governo está gastando muito. Nós estamos batendo recorde de arrecadação e continuamos aumentando o déficit público. O déficit vem aumentando mês a mês. Vide a contribuição que as estatais estão dando. No governo anterior, as estatais davam lucro. No governo atual, as estatais vêm dando prejuízo, o que piora o déficit fiscal, piora as contas públicas. Então não adianta o governo continuar aumentando impostos, até porque ele deve conhecer muito bem a curva de Laffer. Curva de Laffer, aquela curvinha que mostra que enquanto você mais aumenta as alíquotas de imposto, chega uma hora que a arrecadação começa a cair, porque chega ao máximo em que a população consegue pagar. Mais do que isso, a sonegação fica o quê?
fica positiva, então as pessoas começam a sonegar cada vez mais, porque não vale a pena você trabalhar para só pagar imposto, porque se o seu lucro acaba, ou você fecha um negócio, ou você sonega, não tem outra solução. Não tem como fugir desse ponto. Por isso que a curva de Laffer tem que ser muito bem observada pelo governo. E o que o Ministério da Fazenda fez? Só aumentou o imposto, ignorou esse fato. Então, mesmo tendo arrecadação recorde, com gastos recordes, a economia e o déficit fiscal continuam ruins. Como eu já continuei falando, os gastos públicos continuaram de forma exacerbada. O governo não está conseguindo fazer com que o arcabouço fiscal seja uma realidade. E o mercado já percebeu. Eu fiz até um vídeo dizendo: arcabouço fiscal virou pó. E virou pó mesmo. Aquilo ali é uma regra que ninguém segue, o governo não segue, aquilo virou nem para inglês ver, porque até o estrangeiro já começou a perceber que há um descontrole total, visto que o que aconteceu ultimamente foi um pico de aumento do dólar. Até o Haddad ia viajar, o Lula mandou ele cancelar a viagem para tentar manter uma explicação e ver se segurava o dólar. E agora veio a eleição do Trump, que vai começar a pressionar a economia no Brasil. Vamos lembrar que a relação do Brasil com os Estados Unidos não é boa com o Trump. Querendo ou não, o Brasil está se alinhando à China, a Cuba, a Venezuela, a Coreia do Norte, ao Irã, é contra Israel, é contra os Estados Unidos. Como é que você, que é contra essas pessoas, quer ter uma boa relação? Vamos lembrar, os Estados Unidos é o nosso primeiro parceiro comercial. Todo mundo vai dizer que é a China. Sim, é a China se você botar lá os produtos primários, mas parceiro comercial de produto bom, que gera negócios bons, onde a gente troca serviço, onde a gente troca produto, é os Estados Unidos, é o nosso primeiro parceiro comercial. Então, como é que você vai contra o seu maior parceiro comercial? É inteligente isso? Não, isso vai afetar diretamente a economia. Agora com o Trump vai começar a aumentar o protecionismo, vai bater direto nas indústrias e nas empresas aqui no Brasil. Isso não é uma posição boa do Brasil na diplomacia internacional. Essa posição de se alinhar às ditaduras falidas é um erro grave. Não obstante a todos esses problemas, o que o governo Lula vem fazendo de forma excessiva, que parece que ninguém está prestando atenção, é regulamentação. Estão se passando um monte de leis, um monte de regulamentos que vai engessar as empresas. E já está acontecendo isso. Você está cada vez com mais normas, com mais regulamentação, restringindo o livre comércio. E toda vez que você aumenta o número de regulamentações, você diminui o comércio. E bate primeiro em quem? Sim, no pequeno empresário. Somos nós que sofremos primeiro. Somos nós que essas regulamentações acabam com o nosso negócio. Por quê? Porque a grande empresa, ela mal ou bem, ela se adequa, ela pode perder ali 1%, ela pode perder 0,5% de lucratividade, ela pode gastar um pouco mais nessas regulamentações. E o pequeno empresário não. O pequeno empresário já está trocando moeda. Se você começa a aumentar o custo dele de funcionamento ou de produção, ele se torna não competitivo com as grandes empresas que podem suportar. E aí o que acontece? Você mata o pequeno empresário e a grande empresa que pode suportar, depois pega esse mercado do pequeno empresário e compensa essa regulamentação. Então, essa regulamentação excessiva está sendo prejudicial. Depois que a gente fez esse caminho até aqui, o que a gente enxerga pela frente? Na questão do PIB, sim, o PIB vai continuar crescendo. Já foi projetado para o ano que vem um crescimento de PIB de 1,5% a 2%. Porém, eu volto a dizer, esse PIB ainda está lastreado em gasto público. E o governo não vai conseguir sustentar a gastança. Porque agora, com a disparada do dólar, ele já começou a perceber que ele precisa controlar gastos, mesmo contra a vontade do governo. O Lula não tem interesse nenhum em cortar gasto. Tanto que inicialmente era uma redução para corte de gastos. Esse era o ponto da reunião que fizeram. Um dia depois, o Haddad começou a falar em medidas fiscais e não corte de gasto. Isso me assusta, porque medida fiscal significa, no meu entender, mais aumento de imposto. E a sociedade não vai aguentar o aumento excessivo de impostos. A economia vai afundar. Então, para 2025, vamos prestar atenção nisso. Se o governo não cortar gastos,
será um tiro no pé na economia. Se ele voltar com a ideia de aumento de impostos, vai ser um problema sério, não só para o contribuinte, mas para nós, pequenos empresários, que não vamos conseguir suportar essa carga tributária e ver o cidadão com menos dinheiro no bolso, fazendo menos negócio. Outro ponto importante é a inflação. A inflação voltou a subir. O governo não está mais conseguindo controlar a inflação. Por que o que é inflação? Eu já falei isso aqui várias vezes. Inflação é aumento da base monetária. Inflação não é aumento de preço. O aumento de preço é uma consequência. Porque você aumenta a base monetária, a moeda perde valor, e aí o que ocorre? O preço aumenta. E por que está acontecendo a inflação na base monetária? Porque o governo tem déficit fiscal. Ele tem conta para pagar. Não adianta. Ele precisa pagar a conta. Se ele tem que pagar a conta, ele vai fazer como? Ou ele imprime dinheiro, ou ele contrai dívida. Das duas formas, ele infla a base monetária. E qual é o reflexo disso? Qual é o que o governo tem, através do Banco Central, para tentar controlar a inflação? É aumento de taxa de juros. Ora, 2025 não é mais o Ricardo Campos Neto, que ganhou por 3 anos seguidos o melhor gestor no Banco Central. Vai vir um Galípolo. Eu fiz um vídeo sobre isso. O Galípolo vai ser político ou vai ser técnico? Se ele for técnico, continuar seguindo as diretrizes do atual Banco Central, não tem problema nenhum, está no caminho certo. Porém, se ele se dobrar o joelho para o Lula, para o governo, ele vai acabar tentando segurar a taxa de juros na marra. E aí a economia vai destrambelhar de vez. Vai ser um Deus nos acuda. Eu vou ter pena de nós, pequenos comerciantes. Nós vamos ser massacrados, como fomos no Dilma III. O reflexo direto disso vai ser nos investimentos estrangeiros. Mesmo a OCDE dizendo que o Brasil é o segundo maior recebedor de investimento estrangeiro no mundo, a gente tem que entender, esse investimento é o quê? É produtivo ou é especulativo? O dinheiro que está entrando é meramente especulativo. Por que ele é especulativo? Ora, se fosse produtivo e tivesse entrando esse monte de dólar que o governo diz que está entrando, e o câmbio é livre, por que o dólar sobe? Ora, tinha que descer. Lembra lá no governo Lula 1? O que aconteceu? Quando o governo principalmente conseguiu o grau de investimento, teve uma enxurrada de investimento no Brasil. O Brasil, sim, começou a receber muito investimento. E o que aconteceu com o dólar? O dólar caiu. O dólar caiu por quê? É óbvio, é lei da oferta e da procura. Tem muito dólar entrando, o preço cai. Tem muito dólar saindo, o preço do dólar aumenta. Ora, se o preço do dólar está subindo, o que você conclui? Que esses investimentos que vêm é apenas especulativo. Ele entra e sai, ele entra e sai. É só para pegar os juros. E muitas vezes eu digo, o dólar nem é internado. É comprado esses títulos de créditos que o Brasil emite lá fora. O dólar não chega nem a entrar aqui. Então, esse é outro ponto que ninguém está prestando atenção. O investimento estrangeiro não é produtivo. E quando você não tem investimento em produção, o que acontece no longo prazo? A economia cai. Porque você não tem mais como gerar novos empregos, você não tem mais como gerar novos negócios. Ah, mas aí todo mundo vai dizer, não, mas espera aí, o Brasil também está com menor desemprego. Sim, está com menor desemprego. Mas mudou a metodologia de calcular o desemprego. Antigamente, era quem não estava empregado. Agora é quem não procura emprego. Ora, você pode simplesmente classificar ele como se a pessoa não estivesse procurando emprego. Sempre você vai lá, faz a entrevista, faz umas perguntinhas diferentes, que é o que o IBGE tem feito, que eu falo lá, é o Porchman assassinando os números. E o que acontece com isso? O número vem como o governo deseja. Está diminuindo o desemprego. Vamos lá. Se está diminuindo o desemprego, quem são os maiores contratantes no Brasil? Somos nós. Pequenos comerciantes, pequenos empresários. Pergunto a você na sua empresa, você está contratando? Você está aumentando o seu número de funcionários? Você está aumentando a sua equipe? Ou não? Ou pelo contrário, você está vendo que está apertando a lucratividade, você está pensando até em mandar alguém embora para ter um alívio. E às vezes nem manda porque o custo de mandar embora é alto. Não é mais ou menos isso que está acontecendo com você? Porque é o que eu vejo. Eu presto consultoria para várias empresas e percebo isso. E presto consultoria para vários ramos diferentes. Então eu atuo em várias áreas e noto uma coincidência em todas elas. A lucratividade está indo embora. O negócio não está ficando bom.
Então não adianta o governo vir com um número de desemprego menor. Porque olha só, se o desemprego está menor, por que o número de auxílio-desemprego aumentou? Ora, se você tem cada vez mais gente empregada, você tem que ter menos gente sendo mandada embora, porque você está contratando mais gente. Não é crível que todo mundo na empresa está mandando as pessoas embora para recontratar novas. Até porque você contratar um novo funcionário demanda treinamento, demanda adequação, é custo você contratar um funcionário, porque você tem que parar todo um sistema para poder fazer entrevista, adaptação, e por aí vai. Tem vários pontos que é um custo contratar um funcionário novo. Então não tem sentido a taxa de seguro-desemprego aumentar e a gente está com o desemprego diminuindo. É antagônico. É diametralmente diferente, não pode. Tem alguma coisa errada. E onde é que está errado? É o número do CAGED? Ou é o Portman lá assassinando nas pesquisas para dizer que o pleno emprego está funcionando? Então, esses fatores estão contribuindo muito para que em 2025 nós tenhamos um problema econômico. Ou, se nós não fecharmos igual o Dilma 3 em 2025, 2026 será. Então, para você que tem um negócio, o que eu posso aconselhar? Fique de olho nos seus custos, principalmente em custo excessivo. Olhe cada ponto da sua empresa, veja a sua equipe de venda, tente aumentar o faturamento, tente melhorar suas compras, para você diminuir o seu custo de compra, para ver se você ganha mais competitividade. Preste atenção no movimento do Banco Central, preste atenção se vai haver corte de gastos ou não do governo e a inflação, como ela vai se comportar. Isso vai afetar diretamente o bolso do consumidor. E se afeta o bolso do consumidor, afeta o seu negócio, afeta a lucratividade, afetam as vendas. E aí você tem que tomar medidas que você possa melhorar. Então melhore sua eficiência, melhore sua tecnologia, melhore sua produtividade. Então preste atenção. Aqui nós fizemos um resumo para a gente dar que o caminho que eu vejo à frente não é bom. Se você curtiu esse tipo de informação, por favor, coloque o dedo no like. Se você acha que um amigo seu, que também é comerciante, que também é empresário, que também tem um negócio, precisa dessa informação, por favor, compartilha com ele. Se você tem um comentário para fazer, se você quer fazer uma sugestão ou até mesmo uma crítica, pode colocar aí embaixo que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. Inclusive, se você quiser uma sugestão de algum vídeo, de alguma matéria. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.